Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Oséias foi chamado por Deus para viver uma experiência dolorosa, casar-se com uma mulher infiel, simbolizando a infidelidade de Israel ao Senhor. Mesmo traído, Oséias permaneceu firme em amor, mostrando que Deus não abandona seu povo mesmo quando este se afasta. Assim como Oséias amou sua esposa apesar da traição, Deus continua nos amando mesmo quando falhamos. O cristão aprende a valorizar a fidelidade e a graça de Deus, entendendo que sempre há chance de recomeço. Joel profetizou em um tempo de devastação causada por gafanhotos, que destruíram a terra. Ele usou isso como figura do dia do Senhor, chamando o povo ao arrependimento e anunciando que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Momentos de crise nos chamam a buscar a Deus com jejum, oração e arrependimento. Como cristãos, vivemos hoje o cumprimento da promessa de Joel. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Amós era boiadeiro e colhedor de sicômoros, alguém simples, mas usado por Deus para confrontar os poderosos. Ele denunciou a injustiça social, a opressão e a falsa religiosidade de Israel. O cristão não pode separar fé e justiça. Precisamos viver a integridade em tudo, adorar a Deus, mas também agir com justiça e amor ao próximo. Obadias trouxe uma palavra curta, mas firme: o juízo de Deus contra Edom, povo arrogante que se alegrou com a queda de Israel. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O cristão deve vigiar para não ter prazer no fracasso dos outros, mas agir sempre com compaixão. Jonas tentou fugir da missão de pregar em Nínive, mas Deus o alcançou e o enviou de volta. A cidade se arrependeu e foi poupada. O profeta, no entanto, lutava contra sua própria falta de compaixão. Às vezes Deus nos pede para amar quem achamos que não merece. Como cristãos, aprendemos com Jonas que a misericórdia de Deus é maior que nosso julgamento. Miqueias anunciou juízo, mas também falou de esperança e do nascimento do Messias em Belém. Ele resumiu a vontade de Deus em 3 atitudes: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Nossa fé se revela em ações simples e verdadeiras. O cristão é chamado a viver de forma justa, amorosa e humilde diante de Deus e dos homens. Naum profetizou contra Nínive, mostrando que Deus é paciente, mas também justo, e não deixará o mal impune. O cristão aprende que Deus é amor, mas também é justiça. Devemos confiar que Ele cuidará das injustiças que vemos no mundo. Abacuque questionou a Deus sobre a violência e injustiça que via, mas terminou sua profecia em oração e confiança, declarando que mesmo sem frutos ou provisão, ele se alegraria no Senhor. O cristão deve aprender a viver pela fé, confiando em Deus mesmo quando não entende as circunstâncias. Sofonias falou do dia do Senhor, anunciando juízo sobre o pecado, mas também a restauração de um povo humilde e fiel. Deus busca corações quebrantados. O cristão é chamado a viver em santidade e esperar no Senhor que restaura. Ageu exortou o povo a reconstruir o templo, pois estavam mais preocupados com suas próprias casas do que com a casa de Deus. Como cristãos, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus é a chave para vermos as demais coisas sendo acrescentadas. Zacarias trouxe visões de encorajamento para um povo cansado, apontando para a vinda do Messias e a restauração final de Israel. Quando estamos desanimados, lembramos que Jesus é o Rei que já venceu e voltará. O cristão vive com esperança no cumprimento das promessas de Deus. Malaquias confrontou a frieza espiritual do povo, que estava oferecendo a Deus o seu pior, e anunciou a vinda do mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. O cristão é chamado a viver com fidelidade, dando o melhor a Deus em sua adoração e vida. Os profetas menores, conhecidos assim por causa dos poucos capítulos que existem em cada livro, mostram a mesma grandeza existente nos outros profetas, conhecidos por profetas maiores, devido à quantidade de capítulos dos livros.
Todos eles, independente da quantidade de capítulos, mostraram terem sido grandes homens de Deus, que foram íntimos na oração, profetas de sua geração e corajosos que enfrentaram o sistema pecaminoso, carnal e mundano de sua época. Jesus deseja que façamos o mesmo em nossa geração.